Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Joia demais poder estar aqui novamente. Respirar fundo, acalmar o coraçãozinho. A gente não correria para tirar um tempinho para estar aqui com vocês, compartilhando a preciosa palavra de Deus. Hoje, Mateus capítulo 20, parte 3, episódio de número 657. Essa é a 8ª temporada, livro de Mateus, capítulo por capítulo. Temos muitos outros livros aí disponíveis para vocês. E esse é um trabalho que Deus tem nos dado graça de estar aqui há cerca de 3 anos, compartilhando com você todo o conhecimento bíblico que a gente tem armazenado aí, compartilhado durante mais de 25 anos. Temos se debruçado sobre muitos outros eruditos aí do texto bíblico, para poder tentar entender melhor o que Deus tem a nos ensinar, buscar do Espírito de Deus, inspiração, para também estar aqui. Isso já é demais. Fico muito contente com a sua presença, com a sua audiência e a sua paciência. Vamos lá? Aprender mais um pouquinho? Hoje a gente vai falar bastante da distinção no reino de Deus. Existem algumas diferenças do reino de Deus e do reino terrestre, e está havendo muita confusão, estão confundindo, achando que o reino terrestre é a mesma coisa que o reino de Deus. Veja que Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28, nós vemos essa distinção. Veja que na companhia de Jesus e seus 12 apóstolos, enquanto eles subiam a Jerusalém para a Páscoa, estavam provavelmente outros discípulos, seus parentes, amigos, pois aqui está a mãe dos filhos de Zebedeu, no texto, que veio adorando e pedindo uma certa coisa a Jesus. A resposta e o discurso que se seguiram mostram que a distinção no reino de Cristo não é a distinção do senhorio. Esta é a distinção dos reinos terrestres. Os príncipes dos gentios dominam sobre eles. Eles têm títulos, insígnias, vestes, séquitos e cerimônias para investi-los com um ar de superioridade. O espírito do mundo é ostentação, vaidade, orgulho. Os seus grandes exercem autoridade sobre eles. A sua distinção é mais do que pomposa. Eles exercem poder civil, militar, e isso frequentemente usam de tirania para fazer. Eles frequentemente usam isso tiranicamente. Eles são chamados de seus benfeitores, como diz Lucas 22, 25. O seu patrocínio é cortejado. Seus favores são aplaudidos. Eles são adorados e imitados por cortesãos, bajuladores e escravos. Os cristãos, às vezes, eles confundem isso com a distinção do reino de Cristo. Estes, no entanto, são cristãos imperfeitos, como os apóstolos eram antes do dia de Pentecostes, antes de amadurecerem e serem revestidos do poder de Deus. Os filhos de Zebedeu, eles eram evidentemente dessa maneira de pensar, quando eles buscavam lugares de distinção, pois graus de dignidade nos costumes orientais eram denotados pela proximidade do trono. Veja 1 Reis 2,19. Eles ainda se apegam à noção de uma monarquia terrena. Os seus companheiros discípulos não eram menos vulgarmente ambiciosos. A ambição era a fonte de sua indignação contra os filhos de Salomé.
Cristo discerne o orgulho sutil que escapa à visão de seu sujeito. Em ocasião anterior, Jesus repreendeu Tiago e João e disse: olha, vós não sabeis de que espírito sois. Lucas 9,55. E aqui novamente, não sabeis o que pedes. Não conheceis a verdadeira qualidade do meu reino. 1 Pedro 5,8. Não sabemos o que pedimos quando desejamos a glória da coroa sem a graça de carregar a cruz. A ambição, ela pode presumir demais sobre a influência. A mãe dos filhos de Zebedeu, ela era provavelmente uma parente próxima de nosso Senhor. Eles se aproveitaram, portanto, da influência de sua mãe. Eles podem ter encorajado sua ambição também pelos favores que já haviam desfrutado. Sim, Jesus os chamou de filhos do trovão, Marcos 3,17. E com Pedro eles foram em 3 ocasiões especialmente favorecidos. Marcos 5,37, Mateus 17,1, Mateus 26,37, você pode ler lá. No entanto, ninguém foi tão reprovado quanto estes. A quem Cristo mais ama, ele mais corrige. Apocalipse 3,19. Na reprovação ainda há reconhecimento de distinção própria ao reino de Cristo. Ele se refere ao seu reino de glória. O que eles entendiam era um reino na terra. A distinção no reino de Cristo é a distinção do serviço. O serviço do sofrimento. Isso está implícito na pergunta: podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber? Cristo não obteve sua coroa por guerras e vitórias, mas por vergonha e morte. Muito diferente dos filhos de Zebedeu foram aqueles que nosso Senhor teve primeiro à sua direita e à sua esquerda, os 2 criminosos na cruz. Mateus 27,38. Nós somos capazes. Esta era a linguagem da autoconfiança. Sua vaidade logo se manifestou quando os discípulos fugiram e o abandonaram. Mateus 26, 31, 56. Cristo não repreendeu essa autoconfiança. Ele deixou a repreensão para os eventos subsequentes. A história, ela tem suas admoestações, bem como suas recompensas. O meu cálice certamente bebereis. Aqui observe o espírito de profecia. Tiago sofreu o martírio de Herodes, Atos 12:2. João foi banido para a ilha de Patmos, Apocalipse 1:9. Ambos simpatizaram com Jesus em seu sofrimento. Meus queridos, o cristianismo, se vale alguma coisa, então vale a pena sofrer por ele. Algumas vezes Cristo nos fará saber o pior para que possamos fazer o melhor de nosso caminho para o céu. No entanto, beber do cálice do Redentor não deu necessariamente aos filhos de Zebedeu o direito à distinção correspondente a que eles buscavam. Os outros apóstolos compartilharam com eles o sofrimento, assim como fizeram parte do nobre exército dos mártires. O lugar mais baixo no céu é uma recompensa sem precedentes pelos maiores sofrimentos na terra. Para os mais dignos, as distinções mais elevadas são reservadas. E quem, senão Deus, pode distinguir os mais dignos? E a obediência, ela é aperfeiçoada no sofrimento. Assim foi aperfeiçoada a obediência de Cristo, Hebreus 2:10. Assim é de seus seguidores, Tiago 1:4. Quem, senão Deus, pode distinguir entre os aperfeiçoados? Mas Cristo é Deus. Versículo 27 nos traz algumas instruções quanto ao serviço do ministério. A teoria desse serviço é aqui proposta. O ministro de Cristo, ele não deve dominar a herança de Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo nega ter domínio sobre a fé privada do cristão. Os cristãos devem servir uns aos outros para edificação mútua. Em tal serviço amoroso reside a mais verdadeira dignidade. Jesus, em sua juventude e início da idade adulta, parece ter sido familiarizado com o trabalho.
Os anos de seu ministério público foram anos de trabalho abnegado para o bem dos outros. Este também foi o fim pelo qual ele morreu. A natureza sacrificial da morte de Cristo, ela foi prefigurada em sacrifícios desde o início. Em tempos posteriores foi ainda mais ampla e significativa, prefigurada no ritual mosaico. Ainda mais tarde, ela foi predita pelos profetas, depois pelo Batista, pelo próprio Jesus, e desde então é a verdade fundamental do evangelho pregado. O sacrifício de Cristo foi um resgate em vez de muitos, e nos ensina que o único sacrifício de Cristo oferecido uma vez foi para substituir os muitos sacrifícios de antecipação típica. Por sua morte, muitos, é o que diz o texto. Não devemos inferir que ele não morreu por todos, pois isso seria contradizer outras escrituras. O um por muitos expõe a infinita nobreza deste um, Jesus. Versículo 20 e 22 nos traz algumas lições sobre as orações. Jesus, ele respondeu sobre, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês são capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos, disseram eles. Não sabeis o que pedes. Orações ignorantes. Se alguém nos dissesse, ao nos levantarmos de nossos joelhos ou após a adoração pública, olha, o que é que vocês esperam receber agora? De todas as bênçãos que os homens são conhecidos por receber das mãos de Deus, qual vocês têm pedido? Não deveríamos frequentemente ser forçados a admitir, olha, eu não sei o que pedir. Esses filhos de Zebedeu, eles nomearam a dádiva precisa na qual seus corações estavam fixados. E ainda assim, o que eles poderiam ter dito a você sobre o real propósito de seu pedido, dos requisitos da posição a que aspiravam. Ninguém que ora pode se absolver dessa mesma acusação. Considere um pedido tão comum como o do Espírito Santo. Você já pensou que estava convidando uma pessoa, e essa pessoa absolutamente santa e toda poderosa, para habitar dentro de você? Devemos cobiçar sinceramente os melhores dons de Deus, mas devemos nos limitar por suas promessas e aprender o significado dessas promessas, tanto quanto pudermos. Muitos dos dons que pedimos das mãos de Deus são qualidades que só podem ser produzidas por processos longos e dolorosos. Você pede humildade, mas para desenvolvê-la você terá fracassos, esperanças frustradas, vaidade mortificada, reprovação dos homens e o sentimento de que você é digno de acusações mais profundas do que qualquer uma que eles possam trazer contra você. Você pede para ser como Cristo, mas você pode beber do seu cálice, ser batizado com o seu batismo? Essas palavras do seu Senhor, elas não são ditas para desanimar você, para desencorajá-lo de objetivos elevados, mas Ele quer que você ore com deliberação, com a mente decidida, com a apreensão voltada e solene das dificuldades diante de você. 2 remédios podem ser sugeridos para este mal da imprecisão e ignorância na oração. O primeiro conectado com a forma, o segundo conectado com o conteúdo da oração. Parece ter sido a prática dos cristãos em todas as eras usar a voz em suas orações privadas. Onde é possível, a fala é uma grande ajuda para um método ordenado de pensamento. Além disso, enquanto apenas pensamos, caímos na ideia de que é apenas uma estrutura de nossos próprios espíritos com o qual temos que lidar. E a fala, o modo comum de perceber a presença de outro, nos permite perceber imediatamente a presença de Deus. O grande remédio contra a ignorância na oração pode ser encontrado da meditação na palavra de Deus. Nenhum homem
jamais fará muito da oração se não fizer muito da palavra de Deus. Perceba uma coisa, que este não é apenas um livro para ler, mas é uma voz falando com você. Tem uma pessoa por trás dela se dirigindo a você. Isso proporciona em nós uma influência, opera uma mudança em nossas orações e vida. Isso nos dá uma comunhão real com Deus, isso nos transforma. Será que compreendemos o verdadeiro peso das orações que fazemos ou pedimos, sem saber o que realmente estamos pedindo? Nós estamos dispostos a passar pelos desafios e sofrimentos necessários para alcançar a humildade e nos tornarmos mais parecidos com Cristo? Vamos orar, falar com Deus. E após isso estaremos encerrando mais um episódio. A gente se encontra no próximo, se Deus quiser, para continuar estudando mais o texto bíblico, tá bom? Que Deus abençoe grandemente seu coraçãozinho através dessa palavra. Senhor, concede-nos sabedoria e discernimento em nossas orações, para que ao pedirmos as bênçãos e os dons que desejamos, nós tenhamos plena consciência do que isso implica. Fortalece-nos para enfrentar os desafios que nos levam a uma vida de humildade e serviço, assim como teu filho nos ensinou. Que nossas orações sejam alinhadas com a tua vontade, que possamos trilhar o caminho da cruz com fé, amor e perseverança. Amém, amém e amém.